Olá, bem-vindos de volta a mais um episódio da lore do Warhammer Fantasy. E hoje nós vamos falar deles, os supremos, maravilhosos Skaven, yes. Porque nós sabemos que um dia eles vão dominar o mundo e chega de falar de Cavaleiros da Bretônia, chega de falar dos Tau e do Bem Maior. Vamos falar sobre uma coisa muito mais pé no chão, muito mais cruel, muito mais maléfica, que é o que está faltando hoje, né? Vamos lá. O clã Molder. O clã Molder começou numa origem bem humilde, quase, assim, aliás, dos inícios dos Skaven que se separaram e tentaram achar novos locais para chamar de casa, saindo de Skavenblight, quando o clã Scryer quase explodiu todo mundo, detonando uma bomba enorme embaixo da cidade. Aliás, não era bem uma bomba, era uma escavadeira gigante, mas independente do que era, explodiu e quase todos os Skaven foram exterminados numa única explosão. E aí o conselho dos 13, os 13 senhores da decadência, decidiram que seria muito mais seguro para os Skaven não viver todo mundo aglomerado em cima de um arsenal, em cima de um depósito de gás, em cima de uma reservatória de combustível. Então, cada um dos clãs procurou uma nova casa. E o clã Molder decidiu ir para o norte. E para o norte eles foram. De Skavenblight, que está ali bem na parte inferior, um pouquinho à esquerda do mapa, eles subiram até as terras da Bretônia. Lá eles encontraram o que eles chamaram de coisas sem pelo com pele de porco, que seriam para nós, os humanos, mas para um bom Skaven é aquela coisa que sem pelo com pele de porco. E ali, ou coisa humana, porque é assim que eles se chamam. E no caso, por algum motivo totalmente sem noção, o pessoal ali da Bretônia começou a atacar os nossos nobres e carismáticos Skaven apenas por estar tentando pegar o mínimo do necessário para sua sobrevivência, como comida, seus animais de estimação, suas crianças para comer, alguns escravos aqui e ali, coisas minimamente necessárias para a sobrevivência dos Skaven, mas por algum motivo eles não gostaram disso e nessa demonstração de total intolerância aos ratos, eles enfrentaram os nossos queridos Skaven ali na Bretônia, então eles continuaram seguindo para o norte. No norte, eles encontraram outros seres humanos, agora que tinham umas armaduras decoradas com caveirinhas e várias penas na cabeça, por algum motivo esquisito. E lá, eles também não gostavam dos nossos queridos ratos simpáticos. Mesmo assim, eles fizeram a mesma coisa de pegar apenas o essencial para sua sobrevivência, como todo o estoque de comida deles, como atacar carruagens, como urinar e mijar nos seus templos, porque é uma coisa que um Skaven faz, para ele é normal, mas eles acharam isso horrível e mais uma vez demonstraram uma intolerância aos nossos queridos heróis de pelo. Então eles continuaram para o norte. E no norte eles acharam o oceano. E o oceano, para um Skaven, não é muito legal. Aliás, um Skaven que toma banho é considerado esquisito. Então eles continuaram agora para leste, até chegar nas terras bem gélidas do norte. E continuando para lá, eles acharam como é que se fala? Motherlode, seria a mãe das descobertas, assim, eles acharam uma grande, enorme jazida de Warpstone, um bom pedaço dela a céu aberto, e aquela pedra que é a coisa que mais tem valor para os Skaven, estava ali dando sopa, porque por algum motivo aquelas criaturas humanas não gostam de Warpstone, talvez pelo fato de eles morrerem quando eles chegam perto dela, mas estranho. Então, ali era um local esparsamente povoado. E para os nossos queridos Skaven, sem aquelas criaturas que ficavam tentando matar eles o tempo todo só para roubar a comida e pegar eles de escravo, eles decidiram habitar esse local em cima daquela reserva gigantesca de Warpstone. E eles começaram a minerar aquilo ali. E a notícia dessa Warpstone se espalhou pelo Império Inferior e mais ratos migraram para essa região para trabalhar nos poços agora da chamada Hell Pit, que seria
Poço do Inferno, a tradução literal, porque é um poço que, olha, é difícil tu ver o fundo, e se tu souber o que tem no fundo hoje, tu também vai chamar aquele lugar de inferno. Mas ela foi então criada pelo senhor do clã Morge. Aliás, Mor não, perdão. É Molder. Vou me confundir porque os dois clãs têm uma pronúncia parecida. Molder, 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 Molder. Tá, o clã é Molder. Ela foi fundada pelo Grey Lord Malcrit. E lá ele começou então a explorar essa Warpstone para outras coisas além de lucro infinito. Uma das coisas que esse clã sempre considerou é que as mutações, coisas como chifres que aparecem em alguns ratos, que a habilidade de fazer magia, novos membros, tipo um braço a mais, uma coisa extra, eles sempre consideravam uma bênção, não uma maldição. Então as mutações para eles eram que eles foram escolhidos pelo rato de chifres, que é o deus dos Skaven, e provavelmente o único deus verdadeiro nesse mundo antigo aqui. Todos os outros é intriga daquelas coisas sem pelo lá, em humanas. E no caso, agora, o clã Molder, com aquela grande quantidade de Warpstone, olhou ao redor, naquela região do norte, e percebeu que ali tinha umas criaturas esquisitas, gigantes de 2 cabeças, quimeras, uns monstros estranhos. E olha, interessante, o que será que acontece se é só por viver ali na proximidade daquela Warpstone, eles já tinham entrado em várias mutações. E se a gente forçasse ou acelerasse essas mutações, o que aconteceria? Então eles capturaram algumas criaturas, coisas como lobos, alces, o que eles conseguiram capturar, talvez 1 ou 2 trolls, e levaram ali para Hell Pit. E no Hell Pit eles construíram jaulas enormes, botaram essas criaturas dentro e começaram a tentar alimentar elas com quantidades volumosas de Warpstone para ver o que acontece. A primeira criatura que eles fizeram isso explodiu. Assim, eles começaram a alimentar, a criatura começou a inchar, e BUM! E víscera e sangue para tudo quanto é lado. Então, eles tomaram a conclusão correta de começar a usar óculos de proteção para que a sujeira daquelas vísceras e sangue não entrassem mais nos seus olhos. Além disso, eles também decidiram usar um pouco menos de Warpstone da próxima vez. E aos poucos, eles foram aperfeiçoando a capacidade de fazer sempre a mesma mutação. Se tu usar tanta quantidade de Warpstone nessa criatura, nesse ponto, vai criar um espinho na pele dele. Se tu usar tanta quantidade nessa criatura, vai criar uma segunda cabeça. Se tu usar tanta quantidade nessa aqui, vai deixar ela cega. E assim eles foram anotando e melhorando os seus processos, conseguindo criar mutações estáveis. A mutação estável é aquela que consegue se reproduzir. E no momento que tu tem uma criatura que consegue se reproduzir, tu tem infinitas criaturas, porque simplesmente vai fazer ela se reproduzir de novo, e 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 vai experimentar nos filhotes dela, em vez de nela, para deixar a galinha dos ovos de ouro sempre botando mais experimentos aqui. E agora que eles, conforme o tempo foi passando e eles foram melhorando, chegou a ter uma crise de fome em Hell Pit, porque normalmente os restos daquelas criaturas que morriam era a fonte primária de alimentação dos Skaven, e agora sem tantas criaturas explodindo e morrendo, era mais difícil eles acharem comida, tamanha a quantidade de experimentos que eles faziam. E os líderes do clã sempre acharam que isso aí ia dar certo. Eles investiram bastante nessa pesquisa. E isso é importante para gente saber o que vai vir depois. Porque, assim, Hell Pit, conforme eles foram criando essas mutações, a cidade foi se expandindo. Só que as reservas de Warpstone foram diminuindo, não ia durar para sempre aquela mina em exploração enorme como os Skaven estavam fazendo. E felizmente para os líderes do clã... eu falei que eu vou confundir com Morse toda a vida. Com o clã Molder, os líderes do clã Molder, eles acharam uma fonte secundária de renda. Aquelas criaturas estáveis e mutantes que eles estavam fazendo
começaram a ter várias funções na sua sociedade. A primeira e mais óbvia era como besta de carga, porque eles faziam a criatura ficar obediente e mais forte. Então tu conseguia fazer ela carregar toneladas de pedras, minérios ou qualquer coisa que tu quisesse carregar. E eles começaram a vender essas criaturas para os outros clãs dos Skaven. Claro, a que eles vendem para os outros é sempre a que não consegue se reproduzir. As reprodutoras só fica ali em Hell Pit. Porque monopólio, né? Genial. Mais um parabéns para os nossos ratos, faria o mesmo. E no caso, agora que eles tinham o monopólio dessas criaturas e os outros Skaven perceberam que é muito mais barato tu comprar uma criatura dessa do que tu manter 10 Skaven Slaves por um ano, isso aqui eu estou fazendo uma referência, não sei se você percebeu. Se você percebeu, parabéns, você é muito inteligente. Mas é do Ford modelo T, que o Ford, o esquema de propaganda dele era o seguinte: os primeiros carros, o modelo T. Bem interessante essa história de como ele foi feito, a produção em massa. Mas ele queria fazer o carro ser mais barato do que tu comprar um cavalo e manter ele por um ano. E aqui é mais ou menos isso. É muito mais barato tu comprar uma dessas criaturas de carga do clã... Molder, caramba, meu cérebro tem um bloqueio. Eu vou ter que falar do Clã Morse depois disso aqui, só para poder tirar isso da cabeça. Mas no caso do clã Molder, do que sustentar vários escravos, fora que essas criaturas comem restos de comida, então é bem tranquilo tu alimentar eles, e a grande maioria delas é estável e obediente, depois do processo de tortura e treinamento com horror psicológico que foi colocada nela desde o nascimento para obedecer à mão que balança o chicote. Então, eles vendem essas criaturas, que são na maioria delas obedientes, e além disso também, algumas criaturas depois maiores e mais fortes foram também vendidas como mercenários, como guarda-costas, para outros que querem comprar. Então uma criatura do clã Morse uma criatura do clã Molder, pelo amor de Deus, vou ter que anotar isso no papel. Uma criatura do clã Molder é muito mais barata de manter do que comprar armas do clã Scryer, do que pagar assassinos do clã Ashen, ou do que ter que pagar as dívidas da religião louca lá e tua facção inteira pegar a doença do clã Pestilência. Então, eles são ótimos assim, e as criaturas venderam muito bem, ao ponto de fazer mais Warpstone vendendo essas criaturas do que minerando a sua jazida principal. E no caso, o clã Molder, ele tem uma hierarquia. Os Packmasters são os mestres das matilhas. Eles são os responsáveis por ir em campo e buscar novas criaturas ou escravos ou qualquer coisa para testar. E eles fazem isso muito bem. Eles usam uma arma chamada capturadora de coisas, que é um anel metálico grande que eles tentam botar no pescoço da criatura. Como é o clã Molder, eles adoram botar coisas tipo eletrificar essa pegadora de coisas para dar um choquezinho, botar espinhos para machucar muito a criatura no processo, porque eles não querem matar, mas machucar não tem problema nenhum, até é melhor, mais fácil para ela aprender que ela não deve morder a mão que balança o chicote. E os mestres Molders, são os mestres do clã, eles controlam os Packmasters, são os que mandam na coisa toda, e eles são os heróis também no jogo de mesa, que você pode botar nas suas unidades. Os Master Mutators, os mestres da mutação, esses são os líderes do clã, os mais altos dos altos e os mais ricos dos ratos. E no caso, os prenunciadores da mutação. O clã Molder tem uma coisa interessante, que até no jogo do Total War Warhammer eles não botaram, mas os magos deles são diferentes. Eles não são dados aos Greyseer, alguns não são dados, e os Greyseer na verdade não gosto muito deles, mas eles utilizam a sua magia
para criar mais e mais mutações e coisas diferentes. Eles ficaram naquela parte dos estudos das mutações estáveis e eles são muito bons em invocar, utilizando energias do imaterial, uma onda de ratos para lutar por eles, que é a Vermintide, o nome disso, que é a onda dos vermes. No caso, como eles funcionam então? Beleza, eles, pelo que eu entendi aqui, eles capturam e transformam as criaturas em coisas mutantes. Mas como é que tu consegue utilizar uma criatura em uma batalha? Porque uma criatura não entende o que é um amigo, o que é um inimigo. Uma criatura não entende o que é uma batalha. Se ela estiver sendo machucada, ela vai simplesmente fugir. E outra coisa, o que impede dessa criatura simplesmente ficar farta de levar chicotada e comer a cabeça daquele rato chato que está chicoteando ela nas costas? Então, como funciona a tática do Clan Moulder para fazer essas criaturas ficarem obedientes? Primeiro, elas são treinadas desde o nascimento. Segundo, quando a criatura faz qualquer comportamento que o clã não quer, às vezes até que o mestre e o Packmaster quer, que seria o mestre da matilha, ele vai alimentar ela e dar uns tapinhas na cabeça. Muito bem. Se a criatura, digamos, morde o seu dedo, ele vai dar tanto choque nessa criatura, torturar ela por dias, a ponto dela ter medo só de olhar para ele. Ele se impõe como o alfa, e muitas das criaturas que eles mutam, eles retiram a cabeça e tentam botar a cabeça de um rato, porque na cabeça de um rato selvagem eles conseguem dominar muito mais fácil do que a cabeça dos outros animais. Por isso que a maioria das mutações deles, você vai ver que eles têm a feição, o rosto e a cabeça de um rato, dependendo do tamanho do animal, de tamanhos diferentes. Então é assim que eles conseguem controlar. Eles botam o cérebro de uma criatura jamais estável para treinar e eles dominam essa criatura desde sempre. Algumas das criaturas do clã não sentem dor, então pelo menos não como eu e você, assim, no caso do apanhar de chicote ou bater, elas não iam sentir nada. Eles usam eletricidade ou algumas substâncias que causam a dor direto no cérebro. Às vezes eles fazem uma coisa para enganar a criatura. Eles mostram para ela um chicote, fazem o barulho do chicote no ar e ativam um aparelhinho que dá um choque direto na medula. E a criatura cai em convulsão daquele choque, para ela saber que o chicote dói. Não foi o chicote que causou aquela dor, mas na cabeça do bicho, ele viu o chicote, escutou o barulho e doeu. Então ele sabe que aquela criatura que tem o chicote faz doer. Então, quando ele vê uma criatura que tem chicote, ele vai baixar a cabecinha e ficar bem quietinho. Exatamente. É cruel? Sim. Você não vai querer falar de ética para os Skaven, né? Se tentar falar de ética para o Clan Morse, você vai ser o próximo experimento. É melhor ficar quieto. No caso, os ratos gigantes. Os ratos gigantes, esses são mais simples e provavelmente um dos primeiros experimentos que eles conseguiram fazer, se tornando estáveis e se reproduzindo entre si. Os ratos gigantes nada mais são do que ratos selvagens, um pouco mais ferozes e de tamanho maior que o normal. Roedores de tamanho normal. Isso também é uma referência a Monty Python, na verdade. Mas no caso, os ratos gigantes são utilizados como animais de carga, são utilizados para cavar túneis menores e como eles são totalmente descartáveis porque eles se reproduzem como ratos, eles são utilizados como escudo roedor? Acho que escudo roedor seria o termo correto, mas um escudo de carne para as coisas mais valiosas. Então, se o inimigo perde tempo atirando nessas criaturas, beleza, a vida delas vale menos do que a munição do inimigo. Então, vantagem para o clã e ou para quem está contratando essas criaturas como seus mercenários. E geralmente, para ser mais útil, tu tem que ter um Packmaster, um mestre da matilha, para controlar eles durante a batalha. Porque, como eu falei, eles são ratos, eles obedecem os mestres da matilha. Se tu não sabe liderar eles, eles vão simplesmente se enfiar num buraco e começar a comer qualquer coisa e viver sozinho e não te obedecer.
Então tu tem que ter uma certa capacidade de comando para essas criaturas. No jogo do RPG, se tu compra um rato como teu animal, um desses ratos gigantes, tu tem que ir treinando ele. Aliás, todas essas criaturas aqui, tu tem que ir treinando ele aos poucos. Se tu conseguir treinar ele, ele vai te obedecer. Se tu não conseguir, ele vai fazer o que bem entender. Então, numa batalha, ele pode simplesmente fugir, ele pode andar sozinho na direção do inimigo. Então é difícil para te fazer essa criatura ser útil em batalha. Tu tem que ter um certo domínio sobre como funciona. Mas não é tão difícil não. Se tu tem um chicote, ele vai saber que é tu que ele tem que obedecer. E se tu só, assim, aos poucos, tu consegue treinar ele relativamente fácil. Outra criatura estável e fácil de treinar são os ratos-lobo. Os ratos-lobos são uma mistura do cérebro de um rato gigante com uma mistura do cérebro de um lobo selvagem, além do corpo do lobo também, com várias mutações causadas pela Warpstone. São mutações estáveis, então eles conseguem se reproduzir entre si. E esses ratos-lobos, eles são muito mais violentos que os ratos gigantes, além de muito rápidos, porque como eles têm o corpo de um lobo e uma resistência não natural causada pelas mutações, eles conseguem correr quilômetros e uma velocidade que tu não ia esperar dessa criatura para fazer coisas tipo a passar as linhas inimigas e atacar as suas unidades leves, ou seus arqueiros, ou a sua artilharia, ou só para acompanhar unidades mais rápidas, como escoltas. Eles também são ótimos em farejar, então eles conseguem perseguir presas. Você está perseguindo uma criatura que foi ferida e você quer prender ela. Você usa esses ratos-lobos para ir sentindo o cheiro de sangue e seguindo na floresta o caminho onde essa criatura está se escondendo. Então eles são como cães farejadores, mas obedientes como os ratos gigantes. Só vantagem, na verdade. Os escavadores gigantes, os Burrowing Behemoths, essas criaturas cegas, elas são utilizadas para cavar buracos. Só isso. Elas, apesar de elas serem mortais se for enfrentar alguma coisa, esse não é o objetivo delas. Elas são escavadeiras enormes. Além de comer tudo que é rejeito. Então, coisas como esgoto, que nem os Skaven comeriam, essas criaturas comem. Então, é muito mais barato tu investir num desse do que numa escavadeira do clã Scryer. Por isso que eles deram tão certo no vender essas criaturas. Porque é mais barato e... Olha, a escavadeira pode explodir, a criatura pode morrer, mas a criatura morrer não vai te levar junto. Então é melhor investir nisso aí. Se tu não é um clã muito rico e tu quer buracos cavados bem rápido, porque elas cavam com uma velocidade muito superior a vários escravos. Pode botar 200, 300 escravos cavando os túneis, não vão conseguir chegar tão rápido quanto uma criatura dessa. Então é um bom investimento para você que está planejando expandir o Under Empire, o Império Inferior. Os horrores da ninhada. Bem, quando alguns ratos gigantes eles sofrem uma certa mutação, às vezes, ao nascimento. E esses ratos, eles crescem muito mais que o normal. Além de que as mutações transformam eles em uma certa aberração. Essa criatura, ela é mais violenta, mais agressiva e ela regenera feridas bem rápido. Que, como eu falei, tantos anos e gerações sendo infundidas com energia da Warp, que é a Warpstone, nada mais do que magia em forma de pedra, que acaba deixando essas criaturas monstruosas acontecerem. E elas costumam comer todos os outros ratos gigantes que nasceram junto com elas. Por isso que o nome é Horror da Ninhada. Essas criaturas são muito valiosas como montaria para qualquer senhor da guerra que se respeita. Um Skaven não vai lutar a pé, né? Se você tem condições e você é o senhor dos senhores, o grandioso, a última bolachinha do pacote, o melhor rato na roda, você vai comprar uma dessa para andar em cima. E o Clan Moulder consegue sim deixar eles até bem obedientes.
e só tem uns 15, 20, talvez 30% de chance dela decidir comer o que está em cima dela. Mas elas são bem úteis em batalha, além de, como eu falei antes, elas servem de montaria se você tem condição de pagar. E existe uma variante dessa criatura que são os grandes ratos da varíola. Esses são mais mutantes, mais aberrantes que aquele inicial e feitos vários experimentos que, olha, eu não quero nem imaginar o sofrimento que essa criatura deve ter passado na vida até o ponto dela não sentir mais quase nenhum tipo de dor. E essas criaturas, elas obedecem a quem está comandando elas por anos e anos e anos de incentivo negativo e muita terapia de eletrochoque. E o que eles fazem? Elas são uma versão upgrade da anterior, dos Horrores da Ninhada. E no caso, apenas os Skaven mais ricos, poderosos, é que tem uma dessa, porque elas são bem mais caras. Então aqui a gente já está chegando no ponto de que Arthur tem que ser um senhor muito poderoso, de um império considerável embaixo da terra, para conseguir ter. Então é isso que traz a Warpstone para os cofres do clã Molder, vender criaturas. Até as criaturas, até os humanos do caos, até eu não cheguei a falar sobre isso, né? Nessa região onde fica Hell Pit, existem algumas tribos nórdicas de seguidores do caos. Esses humanos do norte, eu não vou dizer que eles gostam dos Skaven, mas eles em sua maioria toleram a sua presença, no ponto de não matar no momento que eles veem um. Então eles conseguem comercializar com os Skavens humanos do norte coisas como escravos, ouro, prata e prisioneiros de guerra, esse tipo de coisa, comida, etc. Então existe uma certa relação de comércio entre as tribos do norte e os Skaven. Como eu vou repetir, eles não se gostam, mas eles comercializam. E vários senhores do caos aprenderam a óbvia superioridade da espécie dos Skaven e eles fazem algumas das suas unidades passar por transformações e cirurgias, algumas como uma promoção e uma bênção e outras como uma punição. Depende do jeito que tu vê. Mas eles transformam, digamos, um soldado que está indo muito bem, assim, subindo muito, ganhou uma bênção do Deus do Caos, e esse senhor da tribo está suspeitando que esse cara quer dominar a tribo. Então ele vai, eu vou te dar uma promoção, vem cá. Leva ele até uma floresta, os Skaven apagam ele com gás sonífero e levam para o interior do Hell Pit. Eu vou chamar de Poço do Inferno, que eu acho que é mais bonito. Para o interior do Poço do Inferno, onde, olha, nem os 4 deuses do caos conseguem imaginar o tipo de tortura e mutação que eles vão fazer nessas criaturas. É tanta mutação que o Zint fala, vamos maneirar nesses braços extras aí. Então eles acabam fazendo, eles ficando, geralmente cortando suas mãos, botando armas no lugar, queimando parte do seu cérebro para eles ficar mais bestiais. E talvez, dependendo do que eles precisam ser usados, digamos que você precisa subir uma muralha. Eles vão botar material de escalada no seu corpo, como assim, não sei se você conhece aquele martelinho de gelo nas mãos, no joelho, no pé. E aí eles vão subir, se pendurar na escada e amarrar uma corda diretamente nos seus ossos da coluna. No momento que eles estão fixos nas paredes do inimigo e como eles não sentem dor e nem pensam, se eles forem acertados por flechas, tiros ou coisas assim, eles vão continuar correndo até o coração parar e pular e se enfiar na parede para servir como uma escada para os outros soldados subirem a muralha. Olha só que utilidade! Ou só soltar no meio das linhas inimigas uma monstruosidade dessa que não sente medo nem dor e que causa terror a todos que vêm. Então, só utilidade, mais um produto qualidade Molder. E os ratos ogro? Esses sim, esses são o ápice da tecnologia de mutação do clã Molder. Esses ratos ogros foram o que transformaram o clã no mais rico dos clãs dos Skaven. Eles são mais ricos até que o clã Scryer. O clã Scryer tem mais influência
por estar na capital, mas questão de dinheiro, e que é Warpstone, ouro e tudo mais, o Clã Molder tem muito mais. E esses rato ogro são uma mutação extremamente estável. E como eles treinam ele? Claro, no início foi meio difícil, porque eles eram bem agressivos e comiam quem estava tentando treinar. Agora que eles descobriram que tem que treinar eles desde o nascimento e como fazer eles se reproduzir sem duelar o macho e a fêmea até a morte, então agora ficou tudo mais fácil. Na minha época, os rato-ogros se matavam quando tentavam se reproduzir. Hoje em dia eles são bem mais tranquilos e já foi dominado o jeito que tu faz para eles se reproduzir sem comer um ao outro. E no caso, treinando eles desde pequeno, com colares de choque, com queimaduras e coisas assim, eles aprendem que o som do chicote e aquelas armas que eles vêm atrás dá medo. Então eles utilizam o choque para guiar essas criaturas para frente e, no caso, elas ficam mais bem covardes quando a pessoa tem o seu mecanismo de controle, que geralmente ou é um chicote ou é uma coisa de capturar coisas. É fin catcher é o nome em inglês, é um capturador de coisas. Então se tu tem uma dessa na mão, essa criatura vai te obedecer. Então, independente de quem tu for, se tu comprar um rato ogro e tu ter o mecanismo de controle dele, ele vai te obedecer. Então, são ótimos guarda-costas, porque diferente de um Skaven, que no caso, só um Skaven, jamais um Skaven pensaria em trair um ao outro e botar uma faca nas costas do seu superior para ficar no lugar dele. Jamais isso aconteceria na sociedade dos Skaven. Mas, na hipótese de os seus guarda-costas quererem te trair e tomar o teu lugar, ter um guarda-costa rato-ogro é um ótimo jeito de impedir isso aí. Porque eles não têm nenhuma ambição para nada. O seu cérebro está totalmente torrado e tudo que eles fazem é agredir quem tu mandar eles agredir ou ficar quietinho no canto com a orelhinha baixa quando tu levanta o chicote. Então é bem simples de comandar e tu tem uma criatura leal, poderosíssima, que consegue cortar um Skaven no meio. Então é um bom jeito de qualquer pretendente ao teu cargo saber o lugar e ficar com o rabo entre as pernas. Então, assim, uma melhor guarda-costa que um Skaven poderia ter. Alguém que não tem ambição e que obedece cegamente às suas ordens. E tem vários. Como essa criatura deu muito certo e é a mais vendida, essa oferta do Clã Molder, existem muitas variações delas. Os quebradores de ossos, que são os maiores e mais fortes, os blindados, que aí no caso, desde que eles começam ali o crescimento, eles vão infundindo placas metálicas, ossos, ou qualquer coisa dura na sua pele e para fortalecer a sua massa óssea, além de vários tipos de hormônio misturados com Warpstone para incentivar a resistência. Os rato-ogro mutantes, que aí no caso eles cortam um pedaço do seu corpo e botam armas ou equipamentos. Os otimizados, que aí é uma parceria com o clã Skyer no desenvolvimento de uma criatura que, além de ser mais forte, mais resistente, mais obediente que um Skaven normal, ela também possui já no seu corpo armas de destruição em massa, coisas como metralhadoras giratórias, lança-chamas, esse tipo de coisa muito boa. Então, o clã Skyer e o clã Molder, assim, quando eles trabalham junto, eles se dão muito bem. Mas para felicidade, aliás, eles criam coisas incríveis. Mas felizmente para todas as outras facções do mundo, eles se odeiam na maioria do tempo. Então é raro essas criaturas, tu provavelmente não vai encontrar uma por aí, eu espero. E os Stormfiends. Os Stormfiends é uma referência ao fim dos tempos, o End Times. Eles são os modelos mais moderninhos, tal, que é meio que para fazer a transição ali para Age of Sigmar. É meio que exagerado. Eu gosto mais, cara, da magia assim que eles falam, é low magic, é baixa magia,
que seria, existe a magia, cria mutações e tal, mas elas ainda têm um certo fundamento numa realidade ou numa lógica. Essa era de Sigmar aí é tudo muito. Por que isso? Porque é magia. Não é tão legal. Tipo, foi todo um processo até eles criar essas criaturas dos rato-ogro que eu falei antes. E o que elas usam nada mais é do que uma lâmina que substituiu uma parte do seu corpo e foi uma prótese metálica. Só isso, não é nada mais. Ou quando é uma arma. É uma arma que eles carregam a munição nas costas e desde pequena essa criatura ela tem comandos no cérebro que ativa para fazer ela atirar. Então não é uma coisa assim aberrante ou totalmente fora. Já esses Storm Films são um pouquinho viagem demais. Então eu pessoalmente, mas isso é minha opinião, né, não gostei muito dessa era de Sigmar e dessa magia exagerada e assim coisas que são muito irreais. Mas eles existem e são os mais modernos desses rato-ogros otimizados, se tu se interessa. No caso, os ratos quimera. Os ratos quimera ainda não tem no Total War Warhammer, tá faltando, eles são bem divertidos. É uma hidra misturada com um rato. Então por que tu não vai querer comprar uma coisa dessa? Olha para isso, que coisa linda, linda, linda. Então se tu quer uma coisa extremamente destrutiva, mutante e agressiva, tu pode ter um Chimera Rat. Não sei o quão fácil é botar uma coleira nisso aí, mas se tu solta ela da jaula no meio das fileiras inimigas, eu tenho certeza que vai causar bastante destruição e caos para qualquer coisa que está enfrentando os grandes Skaven. Mas o pior de todos, essa aqui foi o ápice das mutações que o clã Molder conseguiu fazer, as abominações do Poço do Inferno. Essas criaturas são uma mistura de vários corpos mutilados, vários cérebros de ratos torturados a vida inteira, uma mistura de magia e tecnologia e genética aberrante que criou um monstro. Não é raro essas criaturas serem totalmente cegas, até porque o seu cérebro não entende mais a visão. Elas são utilizadas como um ariete para detonar qualquer coisa que está à frente. Se tu solta ela numa muralha, ela derruba a muralha. Se ela está perto de uma casa, ela destrói a casa. Se ela tem alguma unidade inimiga, ela vai tentar cortar, arranhar, morder, bater e engolir o que puder. Todos os apêndices dessa criatura são mortais. O rabo tem espinhos que são mais afiados do que uma espada de aço. As suas garras enormes são do tamanho de espadas longas imperiais. Os dentes afiadíssimos e a mandíbula reforçada dessa criatura é feita para triturar ossos e armadura. Então, aliás, além desse poder ofensivo, ela também é muito, mas muito resistente. Há rumores de que a criatura foi ferida em combate e durante esse mesmo combate ela já cicatrizou todas as feridas, tamanhas as mutações e aberrações. E como a gente já conhece outras criaturas caóticas que tenham um pouco de Warpstone demais, é verdade, isso acontece quando algo é abençoado demais pelas forças da magia caótica. Então, as abominações, olha, eu espero que você nunca encontre uma. Felizmente, elas ficam geralmente nos níveis inferiores de Hell Pit e é difícil elas saírem de lá, a não ser quando extremamente necessário ou quando alguém é burro o suficiente para tentar invadir o Hell Pit. E tu pergunta, por que alguém invadiria um lugar chamado Poço do Inferno? Não faz nem sentido. Se lembra que eu falei que esse é o clã mais rico de todos? Lá dentro tem o maior tesouro do mundo do Warhammer Fantasy, se bobear, que fica no quarto andar das paredes de Hell Pit. Porque como é que funciona o Poço do Inferno? Eles cavaram a mina ao redor e a entrada é assim, é pela mina. O primeiro andar, o segundo andar, o terceiro andar, o quarto andar, o quinto andar, o sexto andar, o sétimo andar, até o nono. E lá embaixo tem um caminho que para entrar tu tem que passar numa pedra enorme que só tem um caminho para chegar no centro, que é uma cabeça
gigante de um rato, e essa cabeça é sempre todo o momento guarnecida. Não, os ratos lá troca guarda direto, nunca para. Nada entra ou sai do interior de Hell Pit sem ser notado pelos seus defensores. Então não pense que você vai se camuflar e infiltrar lá. Não dá. Lá dentro você vai encontrar a coisa mais aterrorizante de todas. As construções, a mobília, as coisas de lá são feitas de criaturas vivas. As cadeiras são feitas de criaturas torturadas que ainda estão vivas, agonizando. As mesas são feitas de pele de uma criatura que o cérebro ainda está conectado naquela pele e é colocado soro apenas para manter aquele cérebro vivo e funcionante e aquela pele sem necrosar. Mas a criatura consegue sentir aquela dor da sua pele inteira estar esticada numa mesa. E tudo ali é horrível. E lá vivem os senhores do Clã Molder fazendo seus testes e trazendo muito, mas muito sofrimento a qualquer coisa que eles põem a mão. E aí tu pode pensar, peraí, eu acho que eu já vi isso antes. Segura esse pensamento. O que eles fazem para enfrentar os seus inimigos? Nós temos uma história que alguém aqui que prefere ficar anônimo queria que eu contasse, então eu vou contar. Apesar de não ser considerado mais o canon, a história principal assim do Warhammer, é mais como uma fanfic, assim, uma ficção. Mas é de uma luta das forças do caos contra Hell Pit. Então, eu falei que ali tem um tesouro enorme. Isso chamou a atenção dos pilhadores do caos naquela época do fim do mundo, que eles uniram as suas forças para tentar destruir todo o mundo. E eles decidiram invadir os Skaven, que sempre foram seus aliados comerciais. Aliados. Aliados aqui é um termo muito forte. Aliados para um Skaven, entendeu? Que não vale nada. Então eles atacaram Hell Pit. E eles invadiram o primeiro andar e aí começou a aparecer uma onda de ratos gigantes de todos os cantos. E as forças do caos lutaram, mataram centenas, depois milhares daqueles malditos ratos gigantes. Beleza, quando eles finalmente acabaram de matar os ratos, depois de dias de batalha, eles conseguiram descer para o segundo andar. No segundo andar, eles foram encontrados com ratos ogros, escravos, lutando, se atirando de longa distância pedras, lanças, flechas. Eles foram enfrentados por vários, mais daqueles ratos gigantes, em quantidade incontável. E lobos ratos que apareciam do nada, mordiam seus calcanhares, pulavam por cima, faziam de tudo para enfrentar aquelas forças do caos. Mas as criaturas do caos, agora fortificadas com demônios e outras coisas, conseguiram aos poucos, depois de dias e dias de batalha incessante, chegar no nível inferior, no terceiro nível. Naquele terceiro nível, o número das forças do caos já tinha sido reduzido e muito. E agora, todas as abominações que existiam em Hell Pit, rato-ogros enormes, os Stormfiends, que eram ratos-ogros com metralhadoras, lança-chamas, com armas de Warpstone na ponta das suas mãos, que penetrava até aquelas armaduras mágicas dos campeões escolhidos do caos. Os demônios eram dizimados com aquelas armas de Warpstone, foram sendo eliminados em massa, até o ponto de que pequenos grupos assim dos soldados mais fortes sobreviviam um de costa para o outro, um pequeno grupo de soldados do caos lutando até o último suspiro. Aos poucos eles foram sendo eliminados e aquela onda de criaturas vivas foi dominando de volta os andares superiores e redominando Hell Pit. Os poucos grupos que sobreviveram àquela onda de monstros, como eu falei, muitas vezes lutando um de costa para o outro, cercados ou encostados numa parede, tentando defender e lutar só de frente, agora estavam exaustos, feridos, muitos faltando um braço, um dedo ou um pedaço da perna, assim, eles agora cansados, esgotados, quase sem energia e sem nenhuma possibilidade de se retirar. Aí apareceram
os ratos do clã e os Stormfiends, que são os soldados realmente de mais valor ali do clã, cercando eles em todas as direções e eliminando um por um. E os Packmaster, aqueles senhores da manada, foram atrás das criaturas que tinham sido soltas para buscá-las de volta, para que elas pudessem reproduzir de novo, né? Porque agora, com a alimentação que eles têm de todas aquelas coisas mortas ali em cima, eles vão se reproduzir como ratos. E essa invasão do caos nem arranhou as forças principais do Poço do Inferno. Então, meus amigos, quando você visita o Clã Moulder, seja amigável, fique apenas no andar superior, onde você consegue sair facilmente, e eu sei que talvez você tenha curiosidade de passar aquela grande pedra de cabeça de rato e ver o que acontece na torre que fica no meio da cratera onde ficava a original mina de Warpstone que tinha ali. Mas se você preza pela sua vida, não vai lá. Aliás, a não ser que você seja completamente insano e masoquista e queira sofrer pela eternidade, não vá lá. Porque não há nenhum relato de alguém que passou por aquele portão e voltou para a superfície para contar a história. Pelo menos não normal. Talvez ele virou uma dessas mutações que eu comentei antes. E existe uma teoria, como eu falei há pouco tempo, que os Dark Eldar, os elfos do espaço, os elfos sombrios do espaço, uma vez se perderam e encontraram um mundo de várias criaturas interessantes. E ali eles encontraram uma criatura que eles adoraram. Era uma criatura maléfica, tudo que há de ruim num ser, os Skaven. E aí eles desceram para bater um papo. Esse local onde eles pousaram era Hell Pit. E ali eles trocaram ideias de como torturar suas vítimas e como criar mutações melhores. E assim começou uma bela amizade. Infelizmente, os Dark Eldar, por algum motivo, nunca mais voltaram. Isso é uma história que tem no Warhammer, então é bem possível que o mundo do fantasia seja um mundo no 40.000 que é bem difícil de chegar. Talvez ele fique no Webway, entre a realidade e o imaterial, um local onde apenas os Aldari conseguem chegar. Mas por algum motivo, talvez o portão foi destruído e eles nunca mais tiveram contato. Então é possível que os dois universos, da fantasia e o do futuro, coexistam. Mas não sei, essa é só uma teoria. Eu acredito que ela é real, porque é bem divertido achar que está tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas o mundo do fantasia era como se fosse um aquário, um pequeno zoológico dos antigos, que eles queriam trazer a maioria das vidas que eles criaram para um planeta só. Só que, infelizmente, algumas coisas impediram os seus planos. E hoje aquele local continua preservado e ali eles nunca evoluíram e ficaram ainda nessa Idade Média para a Renascença. É uma coisa interessante, não é? Mas agora falamos dos 4 principais clãs. Espero que vocês tenham entendido e diferenciado o seu Skaven. Ou melhor, você não aprendeu nada. Isso aqui é tudo ficção. Skaven não existe criatura humana. Não se preocupe. Ai, ai. Mas é isso. Espero que vocês não sonhem com o rato de chifre. Tudo de bom, meus amigos.